Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo mais uma vez estejam no nosso meio e também com os nossos familiares. Hoje para todos sempre. Vamos fazer as orações, cada um com a sua fé. Vamos pedir a Deus que esteja no nosso meio, que nós vamos abrir as Escrituras juntamente com o Espírito de Profecia. E hoje nós vamos falar o tema que eu amo falar. Desde quando eu aceitei Jesus, quando eu tinha 8 anos de idade, lá se foram 33 anos. Eu amo falar da volta de Jesus. Mas só que nós não devemos falar antes de abrir a Bíblia. Vamos agradecer a Deus? Quem puder, pode se colocar de joelho. Amado Pai Celestial, graças nós te damos nessa noite abençoada que o Senhor preparou para cada um dos teus filhos, não somente aqui, mas também em vários lugares. A tua palavra verdadeiramente ela está sendo proclamada e nós te damos graças por isso, por nos fazer participante da obra de salvação que somente há em Cristo Jesus. O Senhor nos colocou como atalaias, como vigias e como os portadores de luz para poder anunciar a breve volta de Jesus e vivermos a tua palavra. Eu te peço que o Senhor me esvazie de mim mesmo, que o Espírito Santo tome conta de mim e dos meus irmãos nessa noite, que nós estejamos receptivos à tua palavra que será pregada aqui. Não somente a nós, mas também ao público maior. Aqueles que estarão com os seus celulares, seus tablets, seus computadores ligados, acompanhando esse material pela internet. Entre nas casas das pessoas e promova a mudança necessária no coração de cada um. Que o teu Espírito Santo também trabalhe por esse veículo de informação que está sendo divulgado também. Porque o Senhor nos deixou uma ordem, inicialmente aos discípulos, mas também a nós, porque nós cremos que também se aplica à igreja, nós estamos aqui. O ID, nós temos que ir e pregar o Evangelho e a volta de Jesus. E nós pedimos que o Senhor nos conduza no caminho correto que o Senhor preparou para nós e que nós não nos desviemos dele. E repreenda o inimigo e nos perdoe os pecados em nome e por amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, meu Pai. Penúltimo tema que nós vamos pregar aqui. Vocês não sabem o quanto eu estava ansiando por pregar isso aqui. De todos os temas, eu amo falar da volta de Jesus. Se eu pudesse, eu só falava disso. Meu assunto seria só esse. Mas a Bíblia tem muitos assuntos, nós temos também de falar outras coisas. A volta de Jesus Cristo é o que nós mais queremos ver, irmãos. Porque nós queremos ser pessoas melhores, fazer tudo, andar corretamente, mas também nós queremos encontrar com o nosso Rei, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, nosso Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo de número 16, versículos 17 e 18. Assim diz a palavra do Senhor. E o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu uma grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: Está feito. E houve vozes e trovões e relâmpagos, e houve um grande terremoto como nunca houve, desde que há homens sobre a terra. Tal foi este tão grande terremoto. Intencionalmente, esse versículo foi colocado aqui para nos conduzir a nossa memória, aos pensamentos, e que nós devemos memorizar o que foi falado aqui no último sermão, e também é o último flagelo que vai cair, a última praga, antes da volta de Jesus. São 7 pragas. E esse aqui é o que vai abalar o mundo inteiro, porque esse terremoto não vai ser local. A gente viu o que vai ser. Ilhas desaparecendo, o mar fervendo, mansões se desmanchando. E não só isso, pedras do peso de um talento caindo, e os homens perdidos blasfemarão do Deus do céu. É o último evento de flagelo antes da volta de Jesus Cristo. As montanhas se moverão como arbustos ao vento, e rochedos se espalharão por todos os lados. Cadeias de montanhas afundarão, ilhas habitadas desaparecerão. Grandes pedras de granizo, cerca de 35 quilos, farão a sua obra de destruição. Na natureza, Deus tem as suas armas escondidas, e muitas delas são armas de juízo, são as pragas. Ao longo de uma história, vocês viram o que Deus fez como obra de juízo. No momento, ele inundou a terra com as águas. No outro momento,
desceu fogo do céu em forma de juízo em Sodoma e Gomorra. Pragas de gafanhotos destruindo lavouras, piolhos nas 10 pragas do Egito, água se transformando em sangue, tudo é pela natureza. Agora você imagina do tempo do fim, uma destruição como nunca houve. Elas estão lá, só aguardando a voz do seu Senhor. Todos os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo sairão do túmulo glorificados, irmãos. É o que a Bíblia diz. Não somente aqueles que estarão à espera do seu Senhor, mas também pessoas que morreram na fé de nosso Senhor Jesus Cristo sairão dos túmulos glorificados. E haverá um tempo em que Deus vai anunciar a volta de Jesus. Hoje ela não está anunciada, mas antes de fato que Jesus apareça nas nuvens do céu e as pessoas encontrem com o seu Senhor, antes disso haverá um tempo que Deus vai anunciar a volta de Jesus. Ainda não anunciou, mas haverá esse tempo. E onde está escrito isso? Vamos ver inicialmente o que está escrito no livro de Apocalipse, no capítulo 10, no versículo 7. Volta algumas páginas aí. Apocalipse 10, versículo 7. Olha só, presta bastante atenção. Apocalipse 10, versículo 7. Assim diz a palavra do Senhor. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando estiver por tocar a trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas, os seus servos. Vocês lembram quando é que eu falei aqui em alguma pregação que Deus ele tem um mistério, ele tem um segredo, e ele vai anunciar os seus segredos aos seus servos, os profetas? Quem lembra disso? E esse segredo é a volta de Jesus. Pula mais um capítulo para frente. 11, versículo 5. Apocalipse 11, versículo 15. Apocalipse 11, versículo 15. E o sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e de seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Então, esse evento vai ser no sétimo anjo. E o que o anjo fez? Ele derramou a sua taça no ar. Vocês lembram que o sétimo anjo ele derrama a sua taça no ar? E começa a se cumprir a praga do terremoto? Nesses dias, Deus ele vai anunciar para o povo dele o dia e a hora da volta de Jesus. Mas como é que você sabe disso, Tiago? Isso é um mistério de Deus. E ele está escrito em Mateus 24, 36. Vamos para lá? Mateus 24, 36. Que mistério é esse de Deus que vai se cumprir? É o segredo que ele está para ser revelado na voz do sétimo anjo, nos dias do sétimo anjo. Mateus 24, 36. Evangelho segundo Mateus 24, o verso 36 nos diz assim: mas naquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente o meu Pai. Essa volta de Jesus ela vai ser anunciada. E os justos ouvirão a voz do seu Senhor e saberão que é a voz de Deus. Os ímpios ouvirão como uma voz de um trovão, como uma voz de muitas águas. E eles se assustarão, porque o juízo já vai estar daquele jeito, terrivelmente caindo no céu. Chuvas de pedras, terremoto e ilhas fugindo. E Deus vai anunciar. Agora não aconteceu. Vai ser nos dias do sétimo anjo. Lembrem-se disso. Se vocês quiserem, volta o vídeo, você é amigo na internet, volta o vídeo. Estude a Bíblia com espírito de oração e Deus vai comunicar ao teu coração essa verdade. Em nome e por amor de Jesus Cristo. Faça isso. O Israel de Deus permanecia com os olhos fixos para cima, ouvindo as palavras enquanto elas vinham da boca de Jeová e ressoavam pela terra como estrondos do mais forte trovão. Era terrivelmente solene. No fim de cada sentença, os anjos exclamaram: glória, aleluia! Eles não exclamaram glória, aleluia. Não tom baixo, não, glória, aleluia. É cobrado, é com louvor, é com ânimo, é com brado de vitória, porque eles confiam no seu Senhor.
E eles também anseiam para que Jesus venha nos buscar. Eles amam fazer a vontade do seu Senhor, mas eles também querem ver essa história aqui finalizada. Porque eles já não suportam também mais ver o quão mal está esse mundo. E nós também deveríamos nos portar dessa maneira, pregando a volta de Jesus. O terror dos perdidos. Quando os céus se arrebatarem e tiverem vindo o grande dia do Senhor, quem subsistirá? Uma cena eles contemplarão com tremor e agonia da qual em vão procurarão escapar. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá. Ainda falando desse povo, os perdidos, eles rogarão desesperadamente à natureza estática dos seus dias, rochedos e montanha, caiam sobre nós e nos escondam da face do Cordeiro e da ira de Deus e daquele que está sentado no trono. Imagina que agonia que é essa, Felipe? Eles não vão suportar esses dias, eles vão ansiar a morte. E sabe o que vai acontecer? Inicialmente eles não vão morrer, porque eles vão morrer na volta de Jesus, quando o Filho do Homem, com o seu assopro, aniquilará todos os perdidos, com o assopro da boca dele. Jesus descerá com poder e glória. Surgirá logo no Oriente uma pequena nuvem escura, aproximadamente da metade da mão de uma mão de um homem. Será a nuvem que rodeará o Salvador, e que, à distância, parecerá estar envolta em trevas. O povo de Deus saberá que esse é o sinal do Filho do Homem. Em silêncio solene, irão contemplar enquanto se aproxima da terra. E mais brilhante e gloriosa, até se tornar uma grande nuvem branca, mostrando na base uma glória semelhante ao fogo consumidor, e acima dela um arco-íris contendo o concerto. Jesus na nuvem avançará como o poderoso vencedor. Imagina essa situação. Essa nuvem virá de uma constelação chamada Órion. Quem estuda o Espírito de Profecia vê isso. Para quem não sabe muito, vejam no céu. Quem sabe qual é a constelação das Três Marias? Virá daquela direção. Ali é a constelação de Órion. É dali que Jesus vai vir. É o que está revelado no Espírito de Profecia. O mundo vai estar em trevas, em chamas, o mar fervendo. E eles sumiram. Pedra caindo. Os ímpios loucos querendo morrer. Mas o povo de Deus haverá de reconhecer a voz do seu Senhor e também verá aquela nuvem aproximando. Na base dela, como fogo consumidor. Essa nuvem, de longe, ela parece uma nuvem de vapor. Mas quando, na verdade, é uma nuvem de anjos. Todos os anjos. Porque houve silêncio no céu. O próprio Deus voltando para poder buscar a sua noiva. E ai de nós se não estivermos preparados. Em qual dos dois grupos nós estaremos? A nossa conduta de agora é o que vai determinar. Porque a salvação é para todos. E cabe a nós nos posicionar. A reação dos que o transpassaram. Infelizmente, houveram homens infelizes que não somente não ficaram satisfeitos de crucificar ao nosso Jesus Cristo. Movidos pelo próprio Satanás, eles tiveram que traspassar Jesus. E antes disso, o que eles fizeram? Escarneceram. Alguns deles esbofetearam Jesus, cuspiram no rosto dele, colocou uma coroa de espinhos de uma maneira muito rude. Esbofetearam, escarneceram quando ele estava estendido na cruz. Imagina essa situação. O que vai acontecer com esses homens? Sabe o que vai acontecer com eles, Denis? Antes da volta de Jesus mesmo, eles irão ressuscitar. Porque eles verão o que eles fizeram com Jesus. Você já imaginou uma coisa dessa, Laís? Eles irão ressuscitar para poder ver o que eles fizeram com Jesus? Irão se arrepender tarde demais. Os que mais participaram da rejeição e crucifixão de Cristo ressuscitarão para vê-lo como ele é. E os que rejeitaram a Cristo ressurgirão e verão os santos glorificados. Os mesmos que puseram nele o manto de púrpura e colocaram nele, sobre a fronte, a coroa de espinhos, os que lhe perfuraram as mãos e os pés com cravos, olharão para ele e se lamentarão. Lembrarão
como o amor dele foi menosprezado e como abusou de sua compaixão. Eles pensarão como Jesus foi coroado com espinhos, como Jesus foi açoitado, como é que ele foi crucificado, como é que as horas de sua agonia sobre a cruz e os sacerdotes, e na sua maioria deles, se escarneciam dele. Sabe o que eles diziam? Desça da cruz e salva-te a ti mesmo. Você não é o Filho de Deus? Que forma de escárnio terrível. É um assalto à mente de qualquer ser humano. Imagina Jesus, com seu infinito poder, se ele quisesse, no estalar de dedos, um batalhão de anjos viriam e aniquilariam a todos. Era o que mais Satanás queria. O que queria pairar no ar? Jesus, ele morreu com um ar de vingança. Ele morreu com ressentimento. Porque em algum momento ele se valeu da sua justiça e da sua divindade. Louvado seja Deus, não foi isso que aconteceu. Em muitas das suas agonias, sabe o que ele dizia, Marlon? Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que estão fazendo. Quanta compaixão, quanto amor. Haverá também aqueles que ouvirão a voz do seu Senhor. Muitos deles já em estado de decomposição, muitos já viraram pó, submersos no mar, outros no pó da terra. Aqueles santos, eles ouvirão a voz do seu Senhor. Despertem vocês que dormem e levantem-se. Ele vai chamar um por um. Vamos para João, capítulo 5, versículo 28 e 29. João, capítulo de número 5, versículo de número 28 e 29. Olha o que nos diz aqui a palavra de Deus a respeito de dois públicos que irão ressuscitar. Uns para vergonha e desprezo eterno, destruição. Outros para salvação. João, capítulo de número 5, 28 e 29. João 5, 28 e 29. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estiverem nos seus sepulcros ouvirão a sua voz. E os que tiverem feito bem sairão para a ressurreição da vida. E os que tiverem feito mal para a ressurreição da condenação. Aqueles santos que ouvirão a voz do seu Senhor entenderão que valeu a pena ter guardado a tua palavra, e ainda que em forma de martírio, outros, de diversas maneiras, guardaram a fé até o fim. E a sua coroa é garantida. Os mortos preciosos desde Adão, nos últimos dias, dos santos que morreram, de todos os tempos, imagine, desde Adão até o último, que morreram guardando a fé, todos eles ouvirão a voz do Filho de Deus e sairão dos sepulcros para a vida imortal. Desejado de todas as nações, página 606. Do cárcere da morte virão eles revestidos de glória imortal. E eles vão clamar: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó morte, a tua vitória? E os justos vivos e os santos ressuscitados, todos eles juntos, unirão as suas vozes em prolongada e jubilosa aclamação de vitória. Não estou falando de um público, estou falando de uma igreja ao longo desse tempo todo. Os mortos em Cristo e também os vivos que estarão vivos. Que não morreram, que não provaram a morte. Todos numa mesma família. Graças a Deus por isso. Dos lugares mais remotos da terra, nas fortalezas das montanhas, nas cavernas e covas da terra, o Senhor revelará a sua presença e sua glória. Seus olhos, como chamas de fogo, penetrarão os calabouços trancados e buscarão os que estiverem escondidos, pois ali os seus nomes estarão escritos no livro da vida do Cordeiro. Nós estamos orando, pedindo a Deus que escreva o nosso nome no livro do Cordeiro? Nós temos que orar por isso. É necessário. É vida eterna, irmãos. Esse povo que vai estar escondido, vão ser os vivos, eles vão estar em diversos campos, diversos lugares. Ainda assim, aqui está dizendo,
que os olhos de fogo de Jesus vai penetrar. Não tem nada que ele não saiba, porque ele é onisciente. E ele veio para resgatar. Vamos para Isaías capítulo 11. Esse aqui é um outro tipo de público que será aniquilado pelo Filho do Homem quando aparecer nas nuvens dos céus. Isaías capítulo de número 11. E o verso de número 4. Isaías 11, versículo 4. O que vai acontecer com os ímpios que estarão vivos, que não foram selados com o Espírito Santo da promessa, com a chuva temporã e serôdia, com aqueles que não estão com seus nomes escritos no livro do Cordeiro? O que vai acontecer com eles na volta de Jesus? Sabe o que vai acontecer, Felipe? Isaías 11, 4 nos diz: mas julgará com justiça os pobres e repreenderá com equidade os mansos da terra, e ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. Jesus, ele não veio para matar, ele veio foi para salvar. Esse mesmo amor, ele é revestido de justiça, porque o mal não reinará para todo sempre. E há quem diga que a alma é imortal. Depois que a gente morre, a pessoa continua queimando e queimando eternamente. É o que mais Satanás quer. Que o mal dure para sempre. Não. Jesus veio, salvou os que estavam aguardando, os mortos ressuscitando. Acabou. O que vai acontecer depois? Um tempo do milênio, até que a Nova Jerusalém desça e essa terra seja purificada. Acabou. Não tem mais dor, nem pranto, nem choro, não tem doença, não tem mentira, não tem escândalo, não tem mais nada. Acabou. E esse amor é um amor de justiça. Está aqui a justiça. Essa justiça, ela faz parte também do trono de Deus. Justiça e juízo são a base do seu trono. O ato de misericórdia. Poderiam aqueles cujo coração está cheio de ódio a Deus e à verdade e à santidade se unir com a multidão celestial e participar dos seus cânticos de louvor? Você consegue imaginar uma coisa dessa, Lucas? Pessoas ímpias habitando na presença dos santos anjos, dos salvos, por toda a eternidade? Não tem como. Poderiam suportar a glória de Deus e do Cordeiro? Certamente que não. Por que eles amam fazer e não se arrependem? Pessoas orgulhosas, pessoas que cobiçam as coisas dos outros, pessoas que fumam, pessoas que caluniam, pessoas que gostam de usar droga, beber cachaça, pessoas que têm um hábito desenfreado pela prostituição, pessoas que gostam e amam mentir, pessoas que têm inveja, roubo, ódio, perversidade, homicídio, vanglória, rebeldia, que a Bíblia fala que é um ato de feitiçaria também. Como é que essas pessoas vão viver? Imagina, Cleverson, por toda a eternidade, na presença de Deus, eles não vão se sentir felizes ali. Uma vida inteira de rebeldia contra Deus os incapacitou para o céu. E a pureza e a santidade da paz ali seriam para eles uma tortura. O destino dos ímpios será determinado por sua própria escolha. A sua exclusão do céu será um ato da sua própria vontade e não de Deus. Porque a justiça e a misericórdia de Deus, ela é estabelecida. Deus, ele não criou o homem para matar. Ele criou para viver com ele na presença. O pecado entrou. Se a pessoa ela quer continuar fazendo a obra do inimigo, a culpa não é de Deus, é da própria pessoa. Rumo ao lar. Essa será a imaginação de todos aqueles que querem fazer a vontade do seu Senhor. Os justos vivos serão transformados no momento, no abrir e fechar de olhos, como se encontra em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52. Por meio da voz de Deus, eles serão glorificados. Os anjos reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Crianças serão levadas pelos santos anjos aos braços das suas mães.
Amigos separados pela morte, por longo tempo se encontrarão numa única maneira para que nunca mais se separem. Imagina essa cena. Todos eles, com cânticos de alegria, subirão juntos para a cidade de Deus. E nós sabemos que ela tem um nome, a Nova Jerusalém. Ela se encontra no céu. E é para lá que Jesus foi preparar-nos lugar. E ao avançar o carro, as rodas clamavam, Santo. E as asas se moveram e clamavam, Santo. E a comitiva dos santos anjos em redor da nuvem clamava, Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. E os santos na nuvem clamavam, Glória, Aleluia. Os mesmos anjos que amam fazer a vontade do Senhor, eles todos cantarão, Cristo venceu. Eles anseiam chegar nesse momento. Com amor indescritível, Jesus dará as boas-vindas aos fiéis com alegria. A alegria do seu Senhor. Essa alegria divina consiste em viver no reino de Deus na glória, com as pessoas que foram salvas por meio de sua agonia e aflição. Por meio da sua pobreza, ele fez para que nós nos tornássemos ricos. Por meio de sua agonia, nós nos tornamos salvos. Por meio das suas pisaduras, nós fomos sarados. A competência é toda dele. Nós não temos mérito nenhum nisso. O que nós temos que fazer? Receber com alegria. E guardar a coroa que já não está preparada. Não perca a sua coroa, irmão. Guarda ela até o fim. A promessa é certa. A promessa é certa. Os santos receberão coroas com harpas. Os santos anjos tocam harpas de ouro a Deus, afinadíssimas, vozes afinadíssimas, nenhuma dissonante uma da outra. Todas entram perfeitamente. E sabe quem vai ser participante disso? Você, como exímio instrumentista, seu pai, graças a Deus, harpas. Se prepare para tocar harpa. Você gosta de instrumentos? Se prepare para tocar harpa. E cantar também. Vi então um número muito grande de anjos que trazem da cidade gloriosas coroas com seus nomes escritos. Cada um escrito. Santo e o seu nome gravado ali. Imagina? Pedindo a Jesus as coroas, os anjos entregavam e com as suas próprias mãos o adoravam Jesus, colocava sobre a cabeça dos santos. Imagina essa multidão, irmãos. Hoje, da população vivente no mundo hoje, 2026, 21 de junho de 2026. Quantas pessoas tem no mundo? Já é uma multidão grande de pessoas salvas. Imagina desde Adão. Jesus, ele vai coroar um por um. Aqui está a sua, aqui está a sua, aqui está a sua. Não importa o tempo, porque o tempo será de eternidade. Tempo aqui já não é problema mais. Cada um vai receber a sua. O Nicolas, o meu irmão, aqui Lucas, Marlon, né? Dorinha. Alcance isso pela fé. Porque Deus, ele quer te dar. Para você, amigo que está na internet. O que falta para você entregar sua vida para Jesus? Deus, ele quer te salvar. Não somente a você, mas também sua família, os seus amigos. Eu me sinto muito feliz em poder compartilhar com você essa mensagem. É uma mensagem não só de esperança, é uma mensagem de certeza. Sabe por quê? Porque Jesus, ele não mente. Jesus, ele fala a verdade. E ele disse que vai buscar o povo que está fazendo a sua vontade. E eu anseio te ver lá também. Eu vou me preparar. Você também? Graças a Deus por isso. Não deixe de acompanhar esse versículo, esse material. Confira na Bíblia, os versículos, anote. E não somente isso, anuncie também a volta de Jesus para as pessoas. É o maior tesouro que Deus quer te dar. Em nome de Jesus. Vamos para Isaías 53, 11. O próprio Jesus, ele vai ficar satisfeito com o que ele fez. Ele vai ficar satisfeito por cada um. Sabe, Simone? Olha o que diz aqui, versículo 11. E ele verá o fruto do seu trabalho, da sua alma, e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo,
justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. A coisa que mais Jesus quer, ele vai ficar satisfeito de ver aquela seara, aquela safra todinha de grãos maduros e sadios, pessoas santas que foram resgatados pelo preço de sangue. Ele vai ficar satisfeito. Eu fico imaginando ele olhando e lembrando daquela agonia dele. Valeu a pena. Satanás, ele foi desmascarado. E ele vai apresentar ao Pai. Estão aqui, aqueles que o Senhor me deu. E vai se cumprir aquela palavra. O Senhor me deu. De maneira nenhuma, eu lancei fora nenhum. Estão todos aqui. Ó. Imagina o tamanho da fila, irmãos. Imagina o tamanho da fila. Imagina a quantidade de gente. A gente vê algumas imagens na internet aí, pessoas que tentam reproduzir isso, essa imagem de inteligência artificial, ilustrações dos livros mais antigos. Não conseguem alcançar, de fato, o que verdadeiramente é. O mar de vidro repleto de santos, de todos os tempos. Ele vai ficar satisfeito. E vai ver que o seu penoso trabalho valeu a pena. Louvado seja Deus. Vamos avançar, que a gente já está caminhando para o final, tá? Em cada mão serão colocadas a palma do vencedor e a harpa resplandecente. No momento em que os anjos dirigentes produzirem as notas, todas elas nas mãos deslizarão com maestria as cordas da harpa, tirando delas uma música suave em acordes harmoniosos e melodiosos. Diante da multidão de resgatados estará a santa cidade, que Jesus abrirá amplamente os portais de pérolas. E por eles entrarão as nações que observaram a verdade. Essa santa cidade, vocês sabiam que nela não tem o santuário? A habitação de Deus com os santos? Vamos abrir nossas Bíblias lá em Apocalipse 21, 22? Apocalipse 21, 22. Vamos para lá? Imagina só. O santuário aqui já não existe mais. Apocalipse 21, 22 nos diz a respeito da Nova Jerusalém, a cidade de Deus. Nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Não tem templo, não tem habitação de Deus, porque Ele é o próprio templo e o Cordeiro. Tudo já vai ter sido passado. Imagina essa condição, Deus revelando essa verdade progressivamente para nós. Nós estamos aqui hoje, envoltos a um mundo de violência, de pecado. Isso vai ter um fim, irmãos. Por toda a eternidade, aqueles que estarão aguardando a volta de Jesus e forem selados com o Espírito Santo, e nós temos que orar por isso todos os dias, entrarão aos portais dessa santa cidade. E será uma maravilha, porque não vai ter mais fim. Vai ser por toda a eternidade. Então, eu faço um apelo aqui. Essas palavras fizeram de alguma maneira sentido para vocês? Eu creio que sim. Senão nós não estaremos aqui. O carro-chefe de toda a igreja de Jesus, em qualquer face da terra que proclama o seu nome, de fato é ver o seu Senhor. De que valeria a pena vir, como se aqui fosse um teatro, como se fosse uma grande encenação? Não, não é assim. Nós queremos encontrar com o nosso Senhor. Quantas noites em oração, Rosana? Quantas noites, Geraldo, em oração? Quantas batalhas espirituais, Simone? Quantas lutas, quantas orações pelos nossos cônjuges, os filhos, aqueles que hão de crer na salvação, nós temos que orar. Não vai ter sido em vão. Nós temos que batalhar contra as hostes do mal. Nos lugares celestiais, com jejum, com oração, pedir a Deus que nos invista com a autoridade dos altos céus pelo Espírito Santo, para poder bradar contra o mal. A nossa luta não é contra pessoas, é contra o mal, irmãos. E nós temos que guardar a nossa fé. Infelizmente, nós temos visto ultimamente irreverência na casa de Deus. Coisa terrível acontecendo. Mas isso, como está nas Escrituras, é permitido para que se revele no meio dela pessoas que querem fazer a vontade do seu Senhor, pessoas justas. O mundo está do jeito que está, de mal a pior.
e nós temos que falar a verdade. No mais, a obra é do Espírito Santo, mas nós não podemos ficar calados. Nós temos que selar essas palavras nos corações e anunciar. Amigo, amiga da internet, muito obrigado por ter ficado até aqui conosco. Eu espero que você se agrade. Nós vamos entrar com mais um louvor. Cante conosco, em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Grande alegria inundou meu coração ao descobrir que Cristo logo vai voltar. Grande alegria explodiu a emoção pelo que Cristo fez e faz pra me salvar. Olhando ao redor eu vejo a dor, pessoas sofrendo sem amor, comendo miséria para não morrer, tentando na vida não sofrer. Olhando ao redor eu vejo fé no mundo que quer mudar até, mas esta mudança nunca vai chegar, senão quando Cristo retornar. Grande alegria inundou meu coração ao descobrir que Cristo logo vai voltar. Grande alegria explodiu a emoção pelo que Cristo fez e faz pra me salvar. Olhando ao redor eu vejo o fim de tudo que tem valor pra mim. Os sonhos da vida todos pelo chão, o mundo é só desolação. Olhando ao redor eu vejo o céu fechado e coberto por um véu. O brilho do mundo então se apagou e a vida de Cristo então brilhou. Grande alegria inundou meu coração ao descobrir que Cristo logo vai voltar. Grande alegria explodiu a emoção pelo que Cristo fez e faz pra me salvar. Amém, Jesus. O profeta Daniel, ele teve uma visão maravilhosa de como que vai ser a volta de Jesus. Vocês sabiam disso? Está lá em Daniel 7, versículo 13, 14. Na continuação da visão também tem o versículo 27. Olha o que ele nos diz. E eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado domínio, a honra e o reino para todos os povos e nações, e línguas que o servissem. E o seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino é tal que não será destruído. E o versículo 27 nos diz: e o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todos os céus serão dados aos povos santos do Altíssimo, e o seu reino será um reino eterno, e todos os domínios servirão e o obedecerão. Amém. Não se cumpriu ainda. Daniel teve essa visão, mas vai se cumprir. E eu declaro em nome de Jesus que todos nós aqui não ousemos faltar esse dia. Estejamos todos sendo participantes da vinda de Jesus, salvos, selados pelo Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus. Vamos nos colocar de joelhos e pedir a Deus que nos ajude em oração? Amado Pai Celestial, eu estou muito contente em poder anunciar
a breve volta de Jesus, assim como muitos dos meus irmãos também o fazem. Graças a Deus, que honra é poder fazer isso. Santos anjos da tua parte querem fazer isso. E o Senhor confiou a nós, miseráveis pecadores, terrivelmente pecadores. Mas nós estamos aqui pedindo que o Senhor não olhe para as nossas iniquidades, porque nós estamos confessando as nossas falhas, nós queremos fazer parte da tua família celestial para toda a eternidade. Não somente agora. O Senhor agora conta conosco. Não precisa de nós, mas o Senhor conta conosco para que nós sejamos anunciadores de paz, de verdade, de esperança, de salvação. Lembra-te das nossas famílias, dos nossos amigos, de todos aqueles que hão de acompanhar esse material, não somente aqui, mas também pela internet, onde é que essa mensagem for, entra com providência e salvação no coração das pessoas que querem ouvir, as coisas que elas mais querem ouvir, que tem um Deus que salva, que a ama, um Deus que olha para ela, independente da sua etnia, do seu sexo, da sua condição social. O Senhor tem filhos e filhas sinceras que querem fazer a tua vontade. E o Senhor, com o teu olhar, que roda toda a terra, está buscando aqueles que querem fazer a tua vontade e querem fazer parte da tua família. Repreenda o inimigo que quer se colocar contra essa mensagem, que quer jogar por terra a tua palavra. A nossa consciência ele vem assaltando, mas que ele seja repreendido em nome de Jesus. E que o Senhor nos cele com o Espírito da promessa, o Espírito Santo, nos batiza com a chuva temporal e serôdia e nos dê força espiritual para bradar contra o mal, contra o pecado, contra a irreverência, contra tudo que está se levantando, não somente no mundo, mas também no meio do teu povo. É assim que está escrito na palavra, que haverá de crescer a palha com o trigo, haverá de crescer o joio com o trigo. Dá-nos força para poder anunciar, para jogar por terra mentiras, heresias, palavras terrivelmente diabólicas, meu Pai. Terrivelmente. Nos ajude a fazer a tua vontade e anunciar que Jesus está voltando, o mundo não está para brincadeira e que nós queremos anunciar isso pelo teu Espírito Santo, em o nome e por amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós oramos. Amém, meu Pai. Graças a Deus.